Pouquíssimos combates da Guerra do Paraguai são tão pouco lembrados quanto a Batalha de Palmeiras. Mas o que aconteceu ali ajudou a moldar decisões estratégicas cruciais do conflito. Imagine soldados famintos, marchas sob um sol escaldante, tiros no meio da mata e relatos que nunca entraram nos livros de história. Fique até o final, porque você vai entender por que esse combate, que parece secundário, revela a verdadeira face da guerra mais sangrenta da América do Sul. Se você gosta de histórias reais, esquecidas e cruas, já se inscreva no canal e deixe seu like, porque isso ajuda muito a gente a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. A Batalha de Palmeiras aconteceu durante a Guerra do Paraguai, que durou de 1864 a 1870. Esse foi o maior conflito armado da história da América do Sul, colocando o Paraguai contra a Tríplice Aliança, formada por Brasil, Argentina e Uruguai. Depois de batalhas gigantescas como Tuiuti e Curupaiti, a guerra entrou numa nova fase. Uma fase de combates menores, de escaramuças, de choques avançados, onde cada palmo de terra era disputado com sangue, suor e muita pólvora. É exatamente nesse cenário que surge o combate ou a Batalha de Palmeiras. O nome vem da região onde aconteceu. Uma área rural coberta por palmeirais muito densos, que serviam tanto como abrigo quanto como uma armadilha natural mortal. Essa região, conhecida como Palmeiras, era um local de vegetação fechada e terreno irregular. A data exata é um pouco incerta, pois existem divergências nos registros. Mas a maioria das fontes aponta para o final de 1866 ou início de 1867. O terreno era composto por mata baixa, campos que podiam alagar facilmente e palmeiras muito altas, que atrapalhavam demais a visibilidade. Qualquer movimento era um risco. Relatos da época indicam que o local era usado como um ponto de observação e uma passagem estratégica, tanto para missões de reconhecimento quanto para levar suprimentos para as linhas de frente. Controlar Palmeiras significava ter uma pequena vantagem tática no meio daquele inferno. Vamos falar das forças envolvidas. De um lado, a Tríplice Aliança, representada principalmente por tropas brasileiras. Com infantaria e alguns pequenos destacamentos de cavalaria, é possível que unidades argentinas também tenham dado apoio. O efetivo estimado ficava entre 800 a 1.200 homens. Do outro lado, o Paraguai, com suas tropas de infantaria, guerrilheiros locais que conheciam a região como a palma da mão, e soldados já experientes em combate. O efetivo paraguaio era estimado entre 600 a 1.000 homens. É importante dizer que esses números variam muito dependendo da fonte. Muitos registros oficiais simplesmente ignoraram combates de menor escala como esse, focando apenas nas grandes batalhas. Por isso, parte do que sabemos vem de relatos pessoais e diários. Quanto aos personagens, não há um grande general ou um nome famoso diretamente ligado ao comando central dessa batalha, o que reforça o caráter tático e improvisado do combate. As fontes mencionam oficiais brasileiros subordinados ao comando do Exército Imperial, que eram responsáveis por essas missões de reconhecimento. Do lado paraguaio, comandantes locais, muitas vezes veteranos de batalhas anteriores, que lideravam com base na experiência e no conhecimento do terreno. Mas os verdadeiros protagonistas foram os soldados anônimos, cujos depoimentos só apareceram muitos anos depois, em cartas enviadas para a família e em memórias publicadas décadas após o fim da guerra. São essas histórias que trazem a dimensão humana para o que aconteceu ali. O combate começou com um erro de cálculo. As tropas da Tríplice Aliança avançaram pela região de Palmeiras, acreditando que ela estivesse pouco defendida, que seria uma passagem relativamente tranquila. Mal sabiam eles que estavam entrando numa emboscada. Os paraguaios conheciam aquele terreno como ninguém. As palmeiras altas, que pareciam apenas parte da paisagem, serviam de cobertura perfeita, permitindo ataque surpresa de todos os lados. Quando os primeiros disparos ecoaram pela mata, o caos se instaurou. A visibilidade era baixíssima. A comunicação entre as unidades falhou quase que imediatamente, e vários oficiais foram feridos, logo nos primeiros minutos do confronto, deixando as tropas sem liderança clara. Relatos não oficiais, daqueles que não entram nos livros,
Dizem que o combate começou antes mesmo do amanhecer, com uma neblina espessa cobrindo todo o campo, tornando tudo ainda mais confuso e assustador. O confronto se arrastou por várias horas. Não foi uma batalha de linhas organizadas, mas um combate caótico, com momentos de tiroteio intenso, intercalados com avanços e recuos rápidos. Os soldados lutavam em meio à vegetação densa, sem saber direito de onde vinham os tiros. Alguns pontos marcantes desse combate foram o uso de armas de curto alcance, como pistolas e facões, e o combate corpo a corpo em vários trechos. A proximidade era tanta que não havia tempo para recarregar os fuzis. A luta era pela sobrevivência imediata. Outro ponto dramático era a retirada dos feridos, que muitas vezes precisava ser feita sob fogo cerrado, com companheiros se arriscando para não deixar ninguém para trás. Há relatos de que, em determinado momento, a munição começou a faltar para ambos os lados. Os soldados foram obrigados a economizar disparos, escolhendo muito bem seus alvos, o que tornava cada tiro ainda mais decisivo e a tensão insuportável. É nesse ponto que surgem as histórias não oficiais e as curiosidades que dão a verdadeira dimensão humana ao combate. Disse que alguns soldados brasileiros, desesperados por proteção, usaram troncos de palmeiras caídas como escudos improvisados contra os tiros. Existem também relatos de soldados paraguaios que, mesmo gravemente feridos, se recusavam a recuar, continuando a lutar até o último suspiro. E talvez a história mais tocante seja a de que moradores da região civis, pegos no meio do fogo cruzado, teriam ajudado a socorrer feridos de ambos os lados, após o fim do combate, mostrando um gesto de humanidade. Em meio à brutalidade da guerra, uma história recorrente fala de um pequeno grupo de soldados que se perdeu na mata durante o caos e só conseguiu retornar ao acampamento dias depois, completamente debilitado pela fome e pela sede, quase irreconhecível. Então, como terminou a Batalha de Palmeiras? O combate acabou sem uma vitória clara e decisiva para nenhum dos lados. Foi o que os militares chamam de um resultado inconclusivo. Ambos os lados sofreram baixas consideráveis. As estimativas falam de algo entre 200 a 400 homens mortos e feridos, somando os dois exércitos. Após horas de luta intensa, as forças da Tríplice Aliança e do Paraguai fizeram um recuo estratégico. A região de Palmeiras foi temporariamente abandonada. Ninguém ganhou, mas todos perderam. Apesar de não ter sido uma grande batalha campal com milhares de homens, Palmeiras foi extremamente significativa. Ela revelou o desgaste crescente da guerra, a dificuldade de avançar em território hostil e a brutalidade dos confrontos que aconteciam longe dos grandes campos de batalha e dos olhos dos comandantes principais. Qual é, então, a importância histórica da Batalha de Palmeiras? Por que devemos lembrar dela? Esse combate simboliza, em primeiro lugar, o sofrimento dos soldados comuns, aqueles homens que não tinham seus nomes nos jornais, mas que deram a vida em condições terríveis. Em segundo lugar, ela representa a essência da guerra de desgaste, onde pequenas vitórias e derrotas iam minando a força dos exércitos dia após dia. E, por fim, simboliza o esquecimento de centenas de combates menores pela história oficial, que prefere focar nos grandes generais e nas batalhas decisivas. A Batalha de Palmeiras mostra que a Guerra do Paraguai não foi feita apenas de grandes nomes e estratégias grandiosas, mas de centenas de confrontos anônimos, travados por homens comuns em lugares esquecidos como aquele palmeiral. Lembrar a Batalha de Palmeiras é, portanto, dar voz aos soldados esquecidos. É resgatar a memória daqueles que lutaram e morreram no anonimato. É entender que a história não é feita apenas de eventos grandiosos, mas também de pequenos detalhes, de combates perdidos no tempo que, juntos, formam o verdadeiro retrato de um conflito. A história também é feita nos detalhes, na poeira, no sangue e na coragem dos anônimos. Se você quer continuar conhecendo os combates que o tempo tentou apagar e as histórias que não estão nos livros didáticos, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. Assim, você nos ajuda a manter viva a memória desses eventos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.